Olá pessoal, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre alguns instrumentos utilizados em laboratório, né? Aí nós sabemos que o instrumento mais simples é uma régua, né? Nós medimos coisas pequenas. Então, se você quiser medir, por exemplo, um diâmetro desse círculo aqui, você pode usar uma régua simples, né? E como toda régua, ela tem um erro. Então, para diminuir esse erro, nós utilizamos normalmente outros equipamentos, entre eles o paquímetro. Então, nós temos um paquímetro aqui, um paquímetro simples, né? E esse paquímetro metálico, né? Nós também temos o paquímetro de plástico, nós vamos mostrar depois a vocês. O paquímetro tradicional, padrão, é esse aqui. E para que serve o paquímetro? Se eu fosse medir esse diâmetro, eu mediria do mesmo jeito assim, ó, tá? De maneira que poderia ter uma precisão maior. Então, o paquímetro é uma régua mais precisa do que o normal. Às vezes é medida em centímetro, em milímetro, polegadas, né? Nós também temos o paquímetro digital, né? Então, a gente pode ter um paquímetro digital, como esse daqui, em que você marca as distâncias com a precisão, né, de 0,02 milímetros, né? Então, cada um desses instrumentos tem uma precisão e eles podem ser utilizados, né? O paquímetro pode ser utilizado, tanto o tradicional, né, metálico, né, mecânico, digamos assim, né, como também o digital. Eles fazem a mesma coisa, marcam com uma precisão suficiente para você fazer uma pesquisa e analisar a precisão de várias. Então, se você tiver, por exemplo, produzindo, uma empresa está produzindo um determinado material metálico, você tem que sempre acompanhar a produção desse material, realizando medidas constantes, né? A gente faz uma análise e faz um controle de qualidade desse produto. Então, se eu quiser saber se ele está, por exemplo, com um diâmetro adequado, né, eu posso usar um paquímetro como esse aqui para medir o seu diâmetro, né? Então, sempre em relação a essa parte aqui reta, né? Então, nós temos aqui uma parte reta no paquímetro, então você tem que sempre colocar o material nessa parte reta aqui, né, para medir. E também podemos medir a parte interna, né, de um círculo como esse aqui, de um disco como esse aqui, né, abrindo assim, ó. Então, essa parte aqui, ó, você mexe, uma parte dele móvel, essa parte aqui é o vernier, né, ele se mexe. E o que marca no paquímetro é o zero. Então, nós temos aqui, quando você fecha um paquímetro, estou marcando zero. Aqui embaixo tem um zerinho, né? Esse zerinho eu vou mostrar daqui a pouco de perto, né? Esse zerinho vai indicar o valor. Então, por exemplo, eu estou aqui, digamos que eu vou medir essa distância aqui, o zerinho está marcando lá, sei lá, 5 centímetros, né? Ou 50 milímetros. Então, existe como você saber quais são as casas a seguir, né? Depois da vírgula, né? 50, vírgula quanto? Então, esse aqui pode medir com a precisão até de 0,05, 0,02, né? Dependendo do instrumento. Então, nós vamos utilizar o paquímetro agora, vamos fazer algumas medidas para vocês entenderem como é que funciona e como é que podemos utilizar esse equipamento num laboratório de física para medir várias grandezas. Podemos medir a densidade, o volume de um corpo, mas nós precisamos saber as suas medidas geométricas, né? Então, para isso, nós vamos utilizar o paquímetro. Vamos observar um pouco mais de perto e saber quais as partes principais de um paquímetro. Okay? Vamos lá. Bom, pessoal, nós estamos aqui, nós podemos observar que existem vários tipos, né, de paquímetros e cada um tem uma precisão diferente. Nós temos aqui o paquímetro mais simples que existe, é esse daqui, que é um paquímetro de plástico, né? Então, mas o paquímetro de plástico ele deforma, né? O grande problema dele é a deformação. A precisão dele, né, geralmente vem escrita aqui, nesse caso aqui é 0,05, né? 5 centésimos de milímetro. Então, a gente pode medir uma distância. Se você quiser medir o diâmetro externo de um objeto, você coloca aqui, nunca coloca na pontinha, nem lá dentro, né? Porque você pode acabar medindo uma coisa errada, né? Então, por exemplo, se eu for medir aqui, ó, eu estarei medindo errado, assim, ó. Eu tenho que medir nessa parte aqui reta. Tem uma parte reta aqui e uma parte reta aqui. Nós utilizamos isso. Então, se você não dispõe de um paquímetro profissional, então você pode usar o paquímetro plástico para coisas simples no laboratório, que não precise de muita precisão, né? Nós podemos, mexendo com esse vernier aqui, nós podemos determinar o tamanho do objeto, né, dessa forma,
E também podemos medir o diâmetro externo e também o diâmetro interno. O diâmetro interno a gente coloca assim, ó, e abre, né? Essas duas pontas aqui, ó, elas vão marcar o diâmetro interno desse cilindro aqui, né? Que é perfurado no interior. E onde marca, o valor que marca é o zerinho aqui, ó. Então o zero está marcando aqui, digamos, deixa eu ver se dá para mostrar aqui pertinho, né? 10, 11, 12 milímetros. 12 milímetros. Se eu tivesse que marcar 12 milímetros, como é que eu iria escrever? Eu escreveria assim, ó. Ele tem 12 milímetros, mais ou menos 0,05 milímetros. Né? Se eu for medir com outro instrumento, né, por exemplo, digamos que eu marquei os mesmos 12 milímetros com esse daqui, a precisão desse é 0,02. Então, vamos supor que deu exatamente 12 milímetros. Então, eu escreveria 12 mais ou menos 0,02 milímetros. Né? Se eu usar o outro tipo, que é o digital, né, vamos supor que eu marquei 12 aqui também. Então, qual é a precisão dele? Para isso a gente vai precisar consultar o manual dele. Né? Então, utilizando o manual, dentro do manual tem as informações básicas do instrumento. Então, digamos que nesse caso aqui também é 0,02 milímetros. Então, eu marcaria 12 mais ou menos 0,02 milímetros. Então, na hora de fazer medidas, né, a gente tem que sempre colocar a precisão, né, o erro que existe, o contido naquele instrumento. Então, quando fizermos determinadas medidas, nós vamos colocar agora um pouquinho mais de perto para ver como é que a gente usa o paquímetro tradicional nas medidas clássicas. Observe. Bom, pessoal, então nós estamos aqui com o paquímetro, né, mais de perto. Então, observe, quando ele está totalmente fechado, né, observe que esse zero aqui marca com esse zero aqui. Não sei se dá para mostrar aqui, botar uma lente aqui de aumento. Né, não sei se vai dar para vocês verem bem, mas dá para ver aqui, ó, o zero tem que bater o zero. E cada erro dele, de medida, equivale, nesse caso aqui, a 0,02. Né? Então, o erro aqui desse paquímetro, né, é 0,02 milímetros. Então, nós vamos marcar aqui, observe que esses números 1, 2, 3, 4, são em centímetros. Então, é 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, 40 milímetros. Então, na hora de fazer uma medida qualquer, né, digamos que eu tenho aqui, eu quero medir o diâmetro desse cilindro, né, coloco o cilindro aqui, fecha, né? Então, o que eu vou ver agora é quanto esse zero está marcando. Tá? Então, é só como exemplo, né? Então, o zero aqui, ele está marcando quanto aqui em cima? Se ele marcar exatamente em cima do 3, é 30 milímetros. Então, eu vou escrever assim, quanto vale? 30 milímetros, 30,00, né? Mais ou menos 0,02 milímetros. Então, se marcou exatamente em cima do 30. Mas, às vezes, não marca exatamente em cima do 3. A marca entre o 3 e o 2, vamos fazer uma medida aqui, vamos supor que, inclusive, lembrando somente que quando você fecha aqui, né, para travar, tem esse botãozinho aqui, ó, que você pode travar, você gira, e ele não sai do lugar, fica preso, né, você não consegue mexer com o paquímetro. Então, observe, se bater exatamente do 3, bateu no 3, 1 e 1 quebrado, vamos supor, né? Deixa eu botar um outro valor aqui. Digamos que eu fiz uma medida aqui, ele deu 30 e... Se bateu exatamente no 3,5, entre o 3 e o 4, então é 3,5 centímetros ou 35 milímetros, mas entre o 3 e o 2. Então, em vez de 30 milímetros, em vez de 35, vai ser 35 e um quebrado. Esse quebrado vale quanto? Bom, observe que tem essa outra escala aqui, ó, que é essa que mexe aqui, ó, é o vernier. Né? Então, quando o zero dá entre uma marquinha e outra, digamos 40 milímetros, deu 41, entre 41 e 42. Mas quanto? Não dá para medir. Então, o que você faz? Você compara essa escala com a de cima. Existe um ponto em que o risquinho de cima vai bater com o de baixo. Então, nesse ponto em que bate o de cima com o de baixo, né, não sei se dá para ver aqui melhor, existe um ponto em que esse risco daqui bate com o de cima. Quando bater,
Se bater no 8, esse 8 aqui, bater com o risquinho de cima, né, é 0,80. Né? Então, se bateu entre um e o outro, aqui, ó, e cada um desse aqui, cada risquinho desse vale 0,02, que é a precisão do paquímetro. Então, a precisão dele, o menor risquinho possível é 0,02. Alguns são 0,05, depende do paquímetro. Né? Aí, nesse caso aqui, quando você compara, você tem duas escalas. A escala regular, que é essa daqui, né? Tá marcando, o zero está marcando, ó. E a escala em que essa escala coincide com a de cima. Se coincidir no 2, mas o 2 não coincidiu com a de cima. A linha de cima com a de baixo, tem que formar uma linha só. Quando bater, digamos que bateu no 4 e no terceiro aqui. Então é 4, cada um é 0,2, 0,4, 0,6. Então 4, 6. Então aí seria, digamos assim, 42,06, né? Digamos, estou dando um exemplo, né? Mais ou menos 0,02 milímetros. Então, na hora de escrever uma determinada medida, né, nós precisamos colocar sempre no final o nível de erro que nós temos, pode ser para mais ou para menos, esse valor, e o primeiro valor é indicado pelo zero. Digamos que o zero está marcando aí 40, entre 42 e um quebradinho, né? Então, 42, ó, 40, 41, 42 e mais um quebradinho, milímetros, né? No caso, esse 4 é centímetro, então, milímetro multiplica por 10, né? Então, 42 e uns quebrados. E esse quebrado aqui, ó, ele vai coincidir no 0,6 aqui, uma linha de cima, quando ela fica reta, ela não bate uma com a outra, né? Que é um pouco difícil de ver aqui, mas a linha de cima, quando ela bate com a de baixo, é o valor. E ela vai até o 10, aqui, ó, de 0 até 10. Tá? No caso de 10, seria 10 vezes 0,02. Tá? Então, seria o 0,2. Né? 4, então, digamos que 40,02. Então, daria um valor aqui indicado. Bom, nós podemos medir, então, medimos diâmetros. Né? Quando a gente mede diâmetros, podemos medir o diâmetro assim, diâmetro externo, e podemos medir o diâmetro interno. Então, como é que a gente faz? A gente coloca, ó, reduz aqui, mexendo com o vernier, coloca aqui dentro e abre. Então, já marca o valor ali indicado. Então, esse valor, geralmente você trava aqui, para ele não sair do lugar, depois pode tirar o material e vai fazer a leitura. Tá? Então, aqui, digamos aqui, o zero daqui está marcando, ó, aqui é 1, que é 10 milímetros, 11 milímetros, 12 milímetros, então ele está entre o 11 e o 12 milímetros. Né? Então, seria 11 milímetros, mas não é o 12. E quanto é então? Então, vamos ver qual é a linha que está coincidindo com a de cima. Se estiver coincidindo aqui a 9, né? O 9, ou 10, o 8, por exemplo, então seria o 8, e mais um quebradinho. Então, digamos que é o 8 mais um quebradinho que está ali. Esse 8 é o 2, então 11,82 milímetros. Mas tem um erro, mais ou menos 0,02 milímetros, para mais ou para menos. Então, pode ser 11,84 ou 11,80, tá? Então, você tiraria o erro de como é que você mediria usando esse paquímetro. Se você quiser usar o paquímetro digital, né, no paquímetro digital, toda vez que você liga o paquímetro, né, você fecha ele, mas às vezes ele não está exatamente zerado. Né? Então, existe uma técnica aqui que é o zero. Você aperta o zero, né, para ele zerar. Ele tem também o botão de travar. Aqui, ó, travou, ficou preso, né, solta. Então, à medida que você vai abrindo, ele vai marcando o valor em milímetros. Então, aqui, por exemplo, 7,22 milímetros. Como é que eu escreveria esse valor aqui? Eu escreveria 7,22 mais ou menos 0,02 milímetros. Tá? Então, se eu quiser medir, por exemplo, o diâmetro interno desse... Aqui, eu vou abrir aqui, ó, abriu aqui, pronto, então, aí digamos que deu, deu exato, que desse um valor não exato,
Aqui, ó, 11,33 é o diâmetro desse cilindro aqui, diâmetro interno, né? Desse cilindro, 11,33. Então, eu colocaria 11,33 mais ou menos 0,02 milímetros. Ah, mas como é que eu sei que o erro dele é 0,02? Aí você tem que consultar exatamente o manual do instrumento que vai indicar qual a precisão dele. Outras coisas também que a gente pode medir, né, seria a profundidade, né? Então, por exemplo, se eu tiver um disco, né, assim como esse aqui, nós vimos que nós podemos medir o diâmetro externo, né, aumentando assim, e o diâmetro interno aqui. Mas nós podemos medir também a profundidade, né? Digamos que esse cilindro aqui, ele precisa medir a profundidade dele, quanto é que lá dentro, quanto é. Então, à medida que você abre, ó, aparece essa ponta aqui, ó. Essa ponta vai penetrar até a parte interna, ó. Então, eu vou colocar aqui e vou mexendo, ó. Observe que essa ponta aqui, ela vai, ó, aumentando ou diminuindo. Digamos que, ao colocar aqui no tubo, né? O tubo tem um fundo, digamos assim, ele tem um fundo. Aí, quando bateu no fundo, pronto, marcou. Aí, você vai ler lá, ó. Então, a parte de fundo dele tem 20,97, mais ou menos, 0,02 milímetros. Tá? Então, o paquímetro mede o diâmetro interno, com essas duas pontas aqui de cima, né? Ó, fechou, ele vai abrindo de dentro para fora, ou pode medir o diâmetro interno, através dessas duas, ou o comprimento, né, de qualquer objeto. Então, por exemplo, se você tiver uma barra, né, então essa barra aqui, eu quero medir a largura dela. Então, você fecha aqui, ó, até bater, pronto, bateu, e, opa, escapou aqui. Então, ao medir a largura dessa barra, ó, encostei aqui, pronto, medi, deu 17,96. Então, na hora de escrever, você vai escrever, ó, 17,96 mais ou menos 0,02. Opa, deixa eu botar aqui mais para cá. Deu 17,96 mais ou menos 0,02 milímetros. Se eu quiser medir a espessura, ó, a espessura aqui, estou medindo aqui, deu 3,18. Então, aí eu vou escrever lá, ó, a espessura aqui deu 3,18 mais ou menos 0,02 milímetros. Então, toda vez que você apresenta um resultado, mas não coloca o erro que você mediu, que depende do instrumento, tá? Por exemplo, se eu medisse essa mesma coisa com o paquímetro de plástico, né? Observe, ó, o paquímetro de plástico aí deu aqui, ó. No caso do paquímetro deu 3,5, né? 3,5. Então, ó, o erro é maior. 3,5, né, digamos, mais ou menos 0,05, que é o erro dele é maior. Então, qual dos dois está certo? Tu vai confiar num que é mais preciso do que o paquímetro tem deformações de plástico, entendeu? Serve para algumas coisas, mas para outras que for necessário um instrumento de maior precisão, você pode usar o paquímetro digital ou então o paquímetro tradicional, né, de metal. E muitas marcas, existem marcas simples e marcas mais complexas, né, mas todas elas para fazer essas medidas de precisão no laboratório de física. Ok? Pronto, agora que você viu aí como é que funciona o paquímetro, né? Então, lembre-se que toda vez que você analisa um instrumento, né, você tem que descrever a sua função, como é que ele funciona. Então, nós vamos colocar um modelo aí em que você vai descrever o instrumento, né, dizer para que o modelo, a marca. Vamos colocar algumas informações, né, de manuais. Você pode usar essas informações que nós iremos colocar em anexo aí, está na descrição do vídeo, ou então de um outro instrumento, não precisa ser exatamente esse que eu usei, pode ser outro também, o outro manual, mas contanto que nesses instrumentos tenha o principal. Se alguém pedir, der uma folha em branco a você e pedir, ó, descreva esse instrumento, né, o que você tem que colocar? Você vai colocar o modelo, a marca, né, o nome do instrumento, ó, nome, modelo e marca.
vai colocar embaixo a função dele. Qual é a função? Descrevendo em suas palavras, ó, o paquímetro é utilizado para medidas mais precisas em laboratório. Depois tem que fazer um esquema demonstrativo de como ele funciona, quais as principais partes. Não precisa ser um desenho artístico, não, mas um desenho quadrados, retângulos, círculos, não tem problema não. Você vai desenhar mais ou menos indicando as partes dele, né? O que é isso? O que é isso? Para que serve isso? Para que serve aquilo? E depois vai colocar os dados técnicos do instrumento. Os dados técnicos, em geral, né, eles vêm em todo o manual, né, vem na parte, aqui, ó. Dados técnicos tem geralmente uma tabela. Então, por exemplo, ele mede até quantos milímetros? Se eu quiser medir 50 centímetros, né, 500 milímetros, não dá para medir. Ele tem um limite. Qual é o limite dele? Então, o limite do instrumento, né, ele é indicado no manual. Né? Esse aqui é feito de metal, o outro tem um visor de cristal líquido. Então, essas informações, né, precisam estar na sua descrição, porque um dia alguém vai lhe dar uma folha em branco e vai pedir para você descrever o instrumento. Então, lembre-se, tem que ter essas partes na descrição, numa folha em branco, coloca. Aí você obviamente vai colocar o seu nome, aí no meu caso a tua turma, né? Mas a sua identificação, o nome do instrumento, a marca e o modelo, né? Vai colocar a função do instrumento, ele é usado para isso e isso, serve para isso, né? Para outras coisas não serve, mas para aquilo ali que você está indicando. A função dele, para que ele serve. Uma representação gráfica, né? Um desenho simplificado, indicando ou com uma seta ou então com A, B, C, e depois colocando quais as partes principais do instrumento. E, finalmente, as características técnicas, né? Ele tem um limite até tanto, marca até tanto, né? Ele mede distância tal. Então, no paquímetro, essas informações precisam estar descritas no modelo que você vai receber aí na descrição, ok? Olha lá, até mais.